Bom, pessoal, já estamos gravando. Ah, tá mentira. E os técnicos, gente? Para até eu aprender muito com isso, vai ser difícil. Eu abro aqui, né? Peraí. Gente, toda vez uma humilhação diferente por causa desse negócio. Peraí. Lucas, pode vir aqui me ajudar, por favor? Não, não vídeo. Só assim. E que faço. É óbvio. Enfim. Então, vou começar com a aula. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma dúvida, algum problema, eu peço que vocês liguem o microfone e falem, porque eu não vou conseguir ver o chat e nem as mensagens que chegam, tá? Então, por favor, se tiver dúvida, alguém me avisa se tiver dúvida no chat. Eu vou agradecer muito. Então vamos lá. Na última aula eu dei uma iniciada com vocês, né, na redação do Enem, do estudo dissertativo argumentativo. Falei mais geralzão sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa aula eu vou falar mais especificamente sobre introdução, beleza? Então vamos lá. Existem 14 tipos de introdução que são possíveis para um texto dissertativo argumentativo. Como eu achei que ficaria muito maçante passar os 14 tipos em aula, eu separei 5 tipos dos 14 e vou passar para os tipos que eu acho que são os mais interessantes dentro dos 14. Mas eu vou fazer um doc para vocês com os 14 tipos, o nome dos 14 tipos, e um exemplo que vocês vão ver mais ou menos como vai funcionar no próximo slide. Então vai ser assim, tem um exemplo e uma explicação, e assim como eu vou fazer no doc, porque eu acho que fica mais fácil, fica menos maçante, porque é a última aula de sexta-feira, né? Então vamos lá. Tipos de introdução, declaração. É um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta elevação no consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas. Esse, gente, é uma das formas de introdução mais comuns que se tem, que é quando você apresenta a problemática que você vai trazer do seu texto. Eu acredito que ela seja uma das mais comuns que o pessoal fala que é um clichê, mas eu acho que quando a gente fala que é um clichê, cai numa denotação que é algo negativo. Não é negativo. É uma forma mais intuitiva de você fazer. É você apresentar e depois você continuar. Eu acho que dá uma fluidez maior de pensamentos, mas é uma das mais usadas. Então, nesse exemplo aqui, vocês podem ver que foi apresentado o tema. Então, se você não soubesse o tema, que é Políticas Públicas de Consumo de Drogas no Brasil, se você não soubesse o tema, você iria saber que tem a ver com drogas ou com alguma PL sobre a maconha, o uso da maconha, né? Que está rolando bastante. Teve uma PL que foi votada sobre aumentar os usos medicinais da maconha. Então, se vocês não tivessem o texto motivador e nem o tema, vocês facilmente saberiam qual seria. Eu acredito que não tenha nada de errado em você começar uma redação dessa forma. Claro que você não vai estar trazendo nada inovador para o seu corretor, mas é uma das formas mais confortáveis. Então, se for assim, cai um tema, nossa, cai um tema que eu não me sinto segura, essa eu acho que é a forma mais indicada de você começar uma redação, porque é a forma mais segura. Se você entende o tema da redação, você consegue apresentar ele. Então, eu acho que é mais fácil, entre aspas. Agora a gente vai para a definição, que é uma forma de introdução também. Tá diferente a cor, gente. Espero que esteja dando para vocês verem. Acabei esquecendo de mudar a cor. Vamos lá. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Então, eu acho que é muito claro o porquê isso é uma definição.
Se você pegasse esse trecho que eu fiz para vocês e colocasse uma pergunta, o que é mito? Você já teria uma resposta pronta, porque você definiu o que que é. O mito entre os povos míticos é uma forma de se situar no mundo e de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. É uma forma de começar a redação, também é uma forma mais comum. Eu acho que aqui eu trouxe para vocês uma forma que ela é mais diferente, porque as formas que elas são diferentes, elas são específicas ou elas acabam por vezes virando complexas. Então, por exemplo, você poderia começar uma redação falando com uma pergunta, igual eu falei para vocês, o que é mito? Vocês poderiam, isso é uma das formas, tá, entre as 14 formas de começar uma redação, mas você tem que lembrar que você tem que saber responder essa pergunta no decorrer do seu texto. Então, você tem que fazer a pergunta e responder essa pergunta. Não pode ser uma pergunta que você ache que a resposta é subjetiva. Você vai ter que responder para o corretor a sua própria pergunta. Mas eu acho que a definição também é um bom. Ela é muito parecida com a declaração, mas a declaração ela é ainda mais abrangente do que a definição. A definição você tem um objeto e você define esse objeto, enquanto na declaração você tem um objeto e fala sobre aquele objeto, entendeu? Eu acho que a declaração e a definição elas variam nisso. Talvez seja mais difícil você definir um objeto do que você declarar. Então, por exemplo, se eu vejo um livro, eu falo, esse livro aqui, ele é azul, ele tem 100 páginas, e ele é um livro disso, daquilo. Agora, você definir, você precisa falar, não, esse daqui é um livro didático para isso, isso é mais difícil. Esse daqui, gente, é um dos meus favoritos, que é a alusão histórica. Eu acho, assim, muito interessante, muito legal quando as pessoas conseguem usar ele. E só tem pontos positivos em fazer alusão histórica. O único problema em fazer uso da alusão histórica é porque você precisa ter como fazer o uso da alusão histórica. Porque não é todo tema que você pode fazer alusão histórica. Tem temas que às vezes você não consegue fazer um link com o passado. Porque a ideia da alusão histórica é que você pega um evento no passado que tenha tido um impacto que gerou reflexos no futuro. No futuro, que seria o presente que você está falando sobre a ideia. Então, vamos lá. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste, e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. O tema é globalização, e foi pego uma referência na história para linkar com a ideia do presente. Então, você vai falar sobre globalização, você vai introduzir o tema com contexto histórico. Eu acho isso bem interessante. Mas, às vezes, você não tem como fazer isso, você não pode forçar isso, entendeu? Tem que ser algo que realmente é claro. Então, após a queda do Muro de Berlim, acabaram esses antagonismos, porque foi uma coisa muito, assim, muito forte na história que aconteceu realmente. Que realmente gerou o reflexo, começou a globalização dali, porque acabou-se o muro, foi um marco histórico, tanto pelo que ele gerou, tanto pelo sentimento que tem envolvido naquilo. Apresenta interdisciplinariedade, que é um ponto positivo para vocês, e o que é interdisciplinariedade? Interdisciplinaridade é quando você consegue fazer com que uma matéria converse com a outra. Então, por exemplo, quando você coloca um fato histórico para conversar com as coisas da sua redação, isso demonstra que você consegue linkar coisas de outras matérias. Então, significa que você tem conteúdo, que você sabe fazer a redação, que você sabe mais que isso. Por isso que eu acho legal. Mas tem que se atentar a ver se ao feeling. Então, bom, esse tema aqui cabe uma alusão histórica. Eu consigo fazer uma alusão histórica sem pensar nesse tema? Eu vou dar uma forçadinha de barra, então melhor não. Se você sente que você vai forçar a barra para conseguir fazer uma alusão histórica com algo, é melhor que você não faça a alusão histórica. Agora, a adjetivação. Então, equivocada e pouco racional. Esta é a verdadeira adjetivação para a política educacional no governo. Então, o tema é educação no Brasil.
E aí, você começou, a gente, então, aqui no caso, você teria começado o texto com equivocado e pouco racional. Que são termos pejorativos, né, mas são adjetivos. E aí você está usando isso para introduzir o tema proposto. Então você eu acho que é um jeito único, você consegue transformar isso numa redação única, porque você começa com a sua opinião sobre o tema, começando com o seu argumento. Se você fala que é equivocada e pouco racional, você já está tratando isso como um problema, então você entendeu que o texto é uma problemática. Mas a gente tem que se atentar a não ofender o tema. Porque, por exemplo, se a gente vai falar sobre o uso de máscaras no Brasil, vamos supor. E aí a gente pega lá, tem vários dados do uso de máscara, falando que reduziu não só doenças como, não só mortes do coronavírus, mas também doenças como gripe, etc. Então você tem que ver se você é contra isso, você tem que ver se cabe no contexto, se você dá a sua opinião aquilo. Porque no texto motivacional você vai ver qual que é a opinião do texto, se é contra, se é a favor, como está a situação. Então a gente tem que atentar isso, a não, como que eu posso dizer, ou exagerar, ou até mesmo criticar o que eles não desejam sejam criticados. Porque, como eu falei, eles não entram em política, e o texto subjetivo argumentativo você argumenta, você não dá, não é um texto opinativo, você tem que argumentar sobre isso. Então, se você fala que é equivocado e pouco racional, você vai precisar argumentar sobre o porquê é equivocado e pouco racional. Você não se pode deixar só lá, é equivocado e pouco racional. Você deve ser bem o porquê. Por que é equivocado e pouco racional? Daí você vai ter que provar isso, que é equivocado e pouco racional, e lembrar que na sua conclusão você vai ter que resolver esse problema que você falou que é equivocado e pouco racional. Aí esse daqui, gente, é o penúltimo já. É uma citação. É uma citação direta. Existem dois tipos de citação que eu trouxe aqui, a citação direta e a citação indireta. A citação direta acontece muito e ela é super valorizada, super valorizada. E ela tem, assim, alguns problemas. Por exemplo, se você for uma citação direta, você tem que decorar o que a pessoa falou. Não pode ser só o nome da pessoa, porque se você coloca as exatas palavras que um filósofo muito famoso falou, e aí você calha do seu corretor saber essas exatas palavras, pode cair em plágio. E aí isso pode invalidar a sua redação inteira e virar uma bola de neve porque você escreveu um nome. Geralmente, as pessoas escolhem umas situações mais chaves, assim, que não é o caso dessa, porque eu acho que essa que eu peguei, você já tem que estar num contexto bem mais específico, e eu não seria uma coisa que eu decoraria para o Enem. Mas geralmente as pessoas decoram algo mais simples, menor, e que seja assim mais geral. Mas eu vou ler essa aqui para você. As pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais. Trazerem a criança, jogarem um bolo de mortos, virarem as costas e ir embora. Este é o comentário do fotógrafo Sebastião Salgado, e aí continua. Eu trouxe para vocês, na aula passada, um exemplo de começo de introdução, e eu falei para vocês que a pessoa em questão começou com uma citação direta. E na forma que ela fez sentido, a citação que ela trouxe fez sentido com o tema que era a democratização do acesso e alguma coisa sobre SUS, eu não sei, mas era sobre SUS. E aí ela pegou uma frase do São Tomás de Aquino, que é um filósofo religioso, e aí nisso ele falava que todas as pessoas eram igual. E aí ela falou todas as pessoas, ela colocou a citação direta, entre aspas, deu os créditos a quem falou aquilo, fez referência a quem falou, São Tomás de Aquino, e depois, um ponto, e ela continuou. Então, ela falou assim, no entanto, no Brasil, os surdos são tratados com diferença quando buscam ter acesso em certos tipos de lugares, vamos supor assim.
Eu acho que o único problema mesmo é você ter que decorar e você ter que fazer com que a sua redação dê certo com aquilo. Porque às vezes você pega uma citação muito específica para um contexto, por exemplo, é o meu caso no meu ano de Enem. Decorei uma citação direta, eu falei, não, vai super valorizar o que eu vou falar. E eu fiz Enem bem no ano que todo mundo estava pensando que ia cair as fake news. E não caiu fake news, caiu alguma coisa super parecida com fake news. E aí eu já escrevi na base já e optei por não colocar, porque eu não sabia se aquilo realmente estaria coerente no meu texto ou só ficaria uma citação jogada ali para falar, olha, gente, eu sei de mais alguma coisa. Então, se for para você falar, ai, nossa, decorei uma citação, mas assim, não sei como colocar essa citação no texto, é preferível que eu não coloque para não ficar jogado mesmo, para não ficar algo que não converse com nada. Porque a sua redação ela tem que ter coerência, tem que ser um texto fluido, né? Então, essa é a última, são tipos de introdução, aplicação indireta. Para Marx, a religião é o ópio do povo. Raymond Aron deu o troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais, mas nos Estados Unidos o ópio do povo é mesmo ir às fontes. Então, o tema é consumismo. E a citação indireta é: em algum momento, Marx passou a ideia de que a religião é o ópio do povo. A gente sabe que Marx falou isso. Para Marx é isso. Ele não fez uso, ou ela, enfim, não fez uso da, das palavras exatas do Marx. Ela pegou a ideia, a religião é o ópio do povo. Então, ele pode ter falado um textão, mas essa era a ideia, que a droga do povo é a religião. E a mesma coisa com Raymond Aron, que falou que o marxismo é o ópio dos intelectuais. Ele deve ter tido assim, a maior ideia, falado, até chegar nisso, mas tudo foi resumido nisso, e aí ela não precisa abrir aspas e dar os créditos. Ela só faz uso do Marx. Então, isso é a visão geral. Marx disse isso, não nas palavras dele, mas Marx, eu gosto de citação indireta. Eu tive que escrever um projeto de iniciação científica e a gente é muito viciado em fazer citação direta, muito viciada. Sendo que, quando você faz uma citação indireta, aí significa que você entendeu o que a pessoa disse. Porque você entendeu tanto o que a pessoa disse que você consegue falar aquilo nas suas palavras. Então, isso é uma forma, dentro da citação direta e a citação direta e a indireta, eu preferiria a indireta, mas nenhuma está errada. A direta é a mais usada, mas está tudo certo. São só alguns exemplos. E é isso a aula de hoje, gente. Foi super rapidinha, porque eu decidi que eu vou separar tipos de introdução, tipos de desenvolvimento e tipos de conclusão, se for possível. E a atividade que eu vou deixar para vocês é com base na aula de hoje, para vocês escolherem uma forma de introdução e escrever uma redação de no máximo 30 linhas. Então, lembrando que eu falei, o mínimo de uma redação do Enem é 8. Não é indicado que você faça 8. O indicado é que você faça o mais próximo de 30 linhas. Qual o tema para redação, prof? O tema da redação vai ser sobre o tema da redação do Enem de 2013, foi sobre a lei seca no Brasil. Eu vou colocar os textos apoiadores no Classroom, vou colocar esse slide no Classroom, para vocês, e vou colocar um docs com o resto das formas de começar a introdução. Beleza? Gente, é isso. É para ser rápido mesmo, porque o importante aqui é que vocês escrevam, não que vocês façam outra coisa. Deixa eu parar a apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, Sara. Gente, eu vou parar a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar depois, tá?